Quando se fala em investir no Brasil, muitos jovens acreditam que é preciso começar com muito dinheiro. A verdade é outra. O que realmente muda com o valor disponível é a profundidade da estratégia, não o princípio básico. Este vídeo não vai te vender sonhos de enriquecimento rápido. Vamos falar de alocação realista, diversificação inteligente e adequação ao perfil de risco de quem está começando. O foco é prático, como montar uma carteira com R$ 1.000, depois com R$ 10.000 e, por fim, com R$ 120.000. O ponto de partida é entender que, independentemente do valor, os pilares são os mesmos: segurança, liquidez, diversificação e custo baixo. O que muda é a capacidade de aproveitar oportunidades com maior eficiência. Com R$ 1.000, você precisa priorizar simplicidade. Com R$ 10.000, pode começar a segmentar melhor. Com R$ 120.000, é possível construir uma carteira estruturada com exposição tática a diferentes ativos. Neste vídeo, não vamos usar médias históricas otimistas nem prometer retornos acima do mercado. Vamos usar dados reais do cenário brasileiro em 2025. Selic em 10,50% ao ano, inflação projetada em 4,8%, renda fixa indexada, crédito privado com spreads elevados e bolsa com volatilidade controlada. Tudo isso molda a forma como você deve alocar seu dinheiro. Aqui, você vai ver 3 carteiras distintas, cada uma ajustada ao valor disponível e ao estágio de conhecimento típico de um jovem investidor. Não estamos falando de carteiras ideais para todos, mas sim de propostas realistas, baseadas em comportamento médio, custos de operação, taxas de corretoras e acessibilidade dos produtos no Brasil. Essas propostas consideram o perfil moderado, alguém que quer crescer no longo prazo, mas não pode assumir riscos extremos. Também levamos em conta o custo de oportunidade, a tributação progressiva e a importância da liquidez emergencial. O objetivo é te mostrar que, mesmo com pouco, é possível começar certo, e que, com mais, você precisa de mais disciplina, não de mais risco. Todas as sugestões são baseadas em produtos disponíveis em corretoras de grande porte, como XP, Rico, Clear e Isinvest, com taxas médias de administração e isenção de corretagem em ETFs e fundos. Não vamos recomendar ativos obscuros ou produtos com alta taxa de carregamento. Tudo aqui é acessível, transparente e replicável. Você vai ver que a evolução de R$ 1.000 para R$ 120.000 não é linear. É exponencial em termos de opções. Mas o erro mais comum é achar que, com mais dinheiro, precisa fazer coisas mais complexas. Na verdade, quanto mais você tem, mais deve valorizar simplicidade, transparência e baixo custo. Este vídeo foi produzido em abril de 2025, em São Paulo, Brasil, com base em dados do Banco Central, Ambima, B13 e relatórios de instituições como Itaú Unibanco, XP Research e FGV. Tudo o que será mostrado é aplicável hoje, sem viés de retroprojeção. A estrutura do vídeo é clara. Vamos analisar cada patamar de valor, mostrar a divisão por classe de ativo, explicar o porquê de cada escolha e indicar produtos específicos como exemplo. Ao final, você terá um guia prático para montar sua própria carteira, independentemente do valor que tem hoje. Este é um conteúdo técnico, mas explicado de forma direta. Se você é jovem, está começando a investir e quer tomar decisões com base em dados, não em achismo, este vídeo é para você. Com R$ 1.000, o principal objetivo não é rentabilidade. É criar o hábito de investir. Nesta fase, o mais importante é escolher produtos com baixo custo, alta liquidez e simplicidade operacional. Qualquer complexidade desnecessária aumenta o risco de desistência. A primeira decisão é: não invista tudo de uma vez se você não tem um fundo de emergência. Se esses R$ 1.000 são tudo o que você tem, reserve pelo menos 50% para uma reserva emergencial. Mas vamos supor que você já tenha essa reserva e esteja pronto para alocar integralmente. A proposta realista para R$ 1.000, 60% em renda fixa pós-fixada, 30% em renda variável via ETF e 10% em cripto como exposição tática. Essa divisão equilibra segurança, aprendizado e exposição ao crescimento. Os 60%, ou R$ 600,
devem ir para um CDB ou LC de banco de grande porte com 100% do FGC, preferencialmente com taxa de 100% do CDI ou superior. Exemplo: CDB do Banco Inter, XP ou Banco Safra, todos com liquidez diária e isenção de imposto para prazos curtos. Os 30%, ou R$300, devem ser alocados em um ETF de índice da Bolsa Brasileira, como o BOVA11. Esse é o jeito mais barato e eficiente de entrar na renda variável. Custa menos de 0,50% ao ano. Não tem taxa de administração e réplica o Ibovespa. Se R$300 não der para comprar um lote inteiro do BOVA11, que custa cerca de R$80 por cota, invista em um ETF fracionário. Corretoras como XP, Rico e Clear permitem compra fracionária de BOVA11, FTSE, BRAX11 ou ISUS. Assim, você começa mesmo com pouco. Os 10% restantes, ou R$120, podem ir para criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum, mas apenas se você entende o risco. Não é investimento, é exposição tática. Use uma exchange regulada, como o Mercado Bitcoin ou Binance BR, e nunca deixe a chave privada na exchange. Essa carteira tem custo total próximo de zero, é fácil de rebalancear e ensina o básico: diversificação, paciência e reinvestimento. Não espere retornos altos no curto prazo. O objetivo aqui é manter o dinheiro trabalhando enquanto você aprende. A tributação é simples. Renda fixa tem imposto regressivo de 22,5% se resgatado em até 180 dias. ETFS tem isenção para operações à vista e cripto tem imposto de renda de 15% apenas em ganhos acima de R$35.000 por mês, o que é irrelevante nesse valor. Em 12 meses, com uma Selic em 10,50% ao ano, esse portfólio pode entregar entre 7% e 9% ao ano, dependendo da volatilidade da bolsa e da cripto. Nada espetacular, mas acima da inflação. E, mais importante, você está no jogo. Ao chegar a R$10.000, você deixa de ser um iniciante e entra na fase intermediária. Agora, é possível estruturar melhor a carteira, reduzir riscos concentrados e aproveitar economias de escala em custos. Aqui, a proposta muda: 50% em renda fixa, 40% em renda variável e 10% em alternativos. O foco continua sendo equilíbrio, mas com mais peso no crescimento de longo prazo. Os 50%, ou R$5.000, em renda fixa devem ser divididos: 30% em títulos pós-fixados, como CDB, LC ou Tesouro Selic, e 20% em títulos pré ou híbridos, como Tesouro IPCA+ ou debêntures incentivadas. Isso protege contra a inflação e dá maior rentabilidade potencial. Exemplo: R$3.000 no Tesouro Selic, que rende 100% do CDI e é isento de imposto de renda se você segurar por mais de 30 dias, e R$2.000 no Tesouro IPCA+ 2026 ou 2035. O Tesouro Direto é ideal. Baixo custo, zero taxa de administração e acesso direto. Os 40%, ou R$4.000, em renda variável devem ser alocados em ETFS diversificados: 25% em BOVA11, que representa o Ibovespa, 10% em IFIX, o ETF de fundos imobiliários, e 5% em um ETF internacional, como o IVVB11, que réplica o SP500. Essa divisão evita concentração. O IFIX traz dividendos atrativos, com média de 5% ao ano. O IVVB11 oferece dolarização e acesso ao mercado americano, que historicamente supera o brasileiro em longo prazo. Os 10%, ou R$1.000, em alternativos podem ir para 5% em cripto, como Bitcoin ou Ethereum, 3% em private credit, como debêntures de médias empresas via plataformas como Aveni ou Monetos, e 2% em startups via equity crowdfunding, como Startse ou Anjos do Brasil. Aqui, o risco aumenta, mas o valor permite absorver perdas pontuais. O importante é que cada fatia seja pequena e bem definida. Nada de apostar R$2.000 em uma única debênture de risco alto. Essa carteira tem custo médio abaixo de 0,80% ao ano, tributação eficiente e boa liquidez. Em um ano, pode entregar entre 9% e 12%, dependendo do desempenho da bolsa e do dólar. O grande ganho com R$10.000 é a possibilidade de rebalancear trimestralmente,
manter uma reserva operacional e começar a acompanhar o desempenho com mais seriedade. Com R$ 120 mil, você já tem um patrimônio significativo. O foco agora é preservação, crescimento sustentável e proteção contra riscos sistêmicos. A carteira precisa ser mais sofisticada, mas não mais arriscada. A proposta aqui é 40% em renda fixa, 50% em renda variável e 10% em alternativos. Aumentamos a exposição ao crescimento porque o tamanho do capital permite assumir volatilidade com mais tranquilidade. Os 40%, ou R$ 40 mil, em renda fixa devem ser segmentados: 20% em pós-fixados, como Tesouro Selic ou CDB com 100% do FGC, 10% em pré-fixados, como Tesouro Pré-fixado, e 10% em híbridos, como Tesouro IPCA+, e debêntures com prêmio. Essa divisão protege contra choques de juros e inflação. O Tesouro Selic garante liquidez, o pré-fixado traz previsibilidade e o IPCA+ oferece proteção real. Debêntures de empresas de bom rating, como a AA ou superior, podem render até 120% do CDI com imposto de renda retido na fonte. Os 50%, ou R$ 50 mil, em renda variável devem ser alocados com foco em diversificação geográfica e setorial. 25% em ETFs brasileiros, como BOVA11 e FIX, 15% em ETFs internacionais, como IVVB11, URTH e EWZ, e 10% em ações selecionadas de dividendos, como ITSA4, BBDC4 e SAMB11. As ações individuais devem ser de empresas com histórico de pagamento de dividendos, baixo endividamento e governança corporativa. Nada de small caps especulativas. O objetivo é renda passiva, não ganho de capital rápido. Os 10%, ou R$ 10 mil, em alternativos podem ser distribuídos em 4% em cripto, com foco em BTC e ETH, 3% em private equity ou crédito privado estruturado, 2% em equity crowdfunding e 1% em commodities, como ouro via ETF Mogli 11. Aqui, vale contratar um plano de custódia em corretora com assessoria, como XP ou BTG Pactual Digital, para ajudar no rebalanceamento e na seleção de debêntures ou fundos privados. Essa carteira tem potencial de retorno entre 10% e 14% ao ano no longo prazo, com volatilidade controlada. O custo total pode ficar entre 0,80% e 1,2% ao ano, dependendo dos fundos. O grande diferencial com R$ 120 mil é a capacidade de segmentar por objetivo. Parte para aposentadoria, parte para viagem, parte para herança. Isso exige planejamento, mas é possível. Vamos comparar as três carteiras lado a lado. Com R$ 1.000, o foco é hábito e liquidez. Com R$ 10 mil, entra diversificação e exposição internacional. Com R$ 120 mil, você constrói um portfólio completo, com estratégias de proteção e crescimento. Em renda fixa, R$ 1.000, 60%, R$ 10 mil, 50%, R$ 120 mil, 40%. A redução mostra maior apetite ao risco conforme o capital cresce, mas nunca de forma descontrolada. Em renda variável, R$ 1.000, 30%, R$ 10 mil, 40%, R$ 120 mil, 50%. O aumento é gradual, sempre com ETFs como base. Ações individuais só entram com R$ 120 mil, e mesmo assim com peso moderado. Em alternativos, todos têm 10%, mas o conteúdo muda. Em R$ 1.000, é só cripto. Em R$ 10 mil, entra crédito privado. Em R$ 120 mil, há espaço para private equity e ouro. A tributação é sempre um fator. Com valores maiores, o imposto de renda sobre renda fixa e cripto pesa mais. Por isso, priorize ativos com isenção, como Tesouro e ETFs, e use o regime de tributação por competência quando vantajoso. A liquidez também evolui. Com R$ 1.000, tudo deve ser líquido diário. Com R$ 120 mil, você pode ter até 20% em ativos com prazo, como debêntures de 2 anos, desde que bem dimensionados. O custo médio por operação cai com a escala. Com R$ 1.000, cada taxa de R$ 5 dói. Com R$ 120 mil, você pode pagar um pouco mais por qualidade,
mas ainda deve buscar eficiência. O tempo de gestão aumenta. Com R$ 1.000, basta 30 minutos por mês. Com R$ 120.000, recomenda-se de 2 a 3 horas por mês para revisão, rebalanceamento e ajuste. Todos os 3 patamares devem ser rebalanceados anualmente, ou quando uma classe sair mais de 5% do peso original. Isso mantém a disciplina. E o mais importante, o sucesso não depende do valor inicial, mas da constância. R$ 1.000 bem aplicado hoje pode se tornar R$ 120.000 em 15 anos com aporte mensal de R$ 500 e retorno médio de 10% ao ano. Vamos citar produtos reais disponíveis em 2025. Para R$ 1.000, R$ 600 em CDB do Banco Inter com 102% do CDI e 100% coberto pelo FGC. R$ 300 em BOVA11 na forma fracionária. E R$ 120 em Bitcoin na mercado Bitcoin. Para R$ 10.000, R$ 3.000 em Tesouro Selic, R$ 2.000 em Tesouro IPCA mais 2035, R$ 2.500 em BOVA11, R$ 1.000 em IFIX, R$ 500 em IVVB11, R$ 500 em Bitcoin e Ethereum, e R$ 500 em debênture da Raia Drogasil, com rating AA e rendimento de 110% do CDI. Para R$ 120.000, R$ 20.000 em Tesouro Selic, R$ 10.000 em Tesouro Prefixado 2028, R$ 10.000 em Tesouro IPCA mais 2045, R$ 25.000 em BOVA11 e IFIX, R$ 15.000 em IVVB11 e URTH, R$ 10.000 em ações de dividendos como ITSA4, BA13 e TAEE11, R$ 4.000 em Bitcoin e Ethereum, R$ 3.000 em Private Credit via Vene, R$ 2.000 em Equity Crowdfunding, e R$ 1.000 em Mogli11. O ETF de ouro. Esses exemplos são replicáveis. Você pode montar exatamente assim em qualquer corretora digital que ofereça acesso a ETFs, tesouro direto, ações, cripto e fundos privados. Erros comuns entre jovens investidores incluem concentrar tudo em um único ativo, como só ações ou só criptomoedas, ignorar taxas e impostos, não rebalancear a carteira periodicamente, tentar acertar o mercado no curto prazo e investir sem ter uma reserva de emergência. Para evitar esses erros, use ETFs como base da sua carteira, calcule o custo total antes de operar, marque datas de revisão no calendário, aplique a estratégia de média de preço, conhecida como DCA, e mantenha de 3 a 6 meses de despesas em conta para emergências. Não tente ser esperto. Seja consistente. A regularidade é mais poderosa do que o timing. No final, não é sobre quanto você tem, mas o que você faz com o que tem. R$ 1.000 bem aplicado hoje é mais valioso do que R$ 120.000 mal gerido amanhã. A chave é começar, manter o curso e escalar com disciplina. Investir é um processo, não um evento. Quanto mais cedo você entende isso, mais rápido constrói independência financeira. Use este vídeo como guia, mas adapte à sua realidade, objetivos e tolerância ao risco. Se este conteúdo foi útil, deixe seu like, compartilhe com alguém que está começando e se inscreva para mais vídeos com dados reais, sem sensacionalismo. Até a próxima! E lembre-se, o melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor é agora.